Todos. Então, hoje é a nossa quinta aula, né? Vamos falar do, da cultura do algodão. Na parte da tarde, nós vamos falar da cultura do arroz. Então, aí, completando as outras culturas que nós já vimos, né? São as principais culturas anuais do nosso país, né? Ainda tem a mandioca, que é muito cultivada ainda, mas a nossa sequência é essa, né? Então agora nós vamos falar do algodão e fica faltando a cultura do arroz. A gente, bom, tem lá os testes, né? A mesma regra das outras aulas aí, para vocês fazerem lá no aplicativo do CPA. Vocês podem fazer as suas perguntas durante as aulas, não se preocupe, ou com a câmera aberta ou não, ou vocês fazem. Depois que a gente encerrar a gravação, a gente faz um chat após a aula, ou meu e-mail está aí. Fiquem à vontade para escrever. Tem um material complementar para vocês. Eu encaminhei o material da Embrapa Algodão, onde tem 500 perguntas e respostas, né? As principais perguntas. É bem interessante. Vocês abrem lá e gravem, deixem salvo lá na área de vocês, né? E tanto da aula da tarde como dessa aula de manhã, tem um material complementar interessante para vocês darem uma lida lá, ok? Bom, eu vou falar mais para frente, mas a cultura do algodão, ela se classifica como perene, algumas cultivares, alguns sistemas de cultivo, ela é perene, é uma planta perene, onde ela é mais arbustiva e se comporta como perene. Mas a maioria das culturas, das lavouras de algodão, ela é anual, usada em rotação com a soja, com o milho, e tem uma safra de algodão, né? Às vezes faz duas safras de milho ou duas safras de soja, e entre elas uma safra de algodão. Então, a maioria delas se comporta como anual. Mas se vocês ouvirem alguém falando que o algodão é perene, está certo também, dependendo da espécie, da região, do sistema de cultivo, o algodão é uma planta perene também. Então, ó, vejam que aqui são os centros de origem, né? Na verdade, os primeiros relatos, o centro de origem é até um pouco duvidoso que se é aqui no sul da Arábia Saudita, porque na região do Peru, dos Maias, né? Aqui na região da América Central, Caribe, Guatemala, Honduras e El Salvador, foi encontrado também utilização de algodão. Vejam aqui, ó, 4.500 anos antes de Cristo. É, os slides estão passando, ô João, você falou aí, não está parado no slide aqui o mapa? Não está aparecendo os slides, é isso? Tá aparecendo assim, professor. O Elton que não está vendo aí, Elton? Uai, por que será que você não está vendo aí, Elton? Está aparecendo para um, era para estar aparecendo para você também. Vou minimizar aqui. Nada ainda, Elton? Eu acho que é a internet do Elton, porque ele não está me ouvindo também. Se para o Luiz Fernando tá normal, é porque é problema lá. Bom, vamos continuando aí. Olha lá, o Lucas está normal. Então é aí, ô Elton, que eu só estou vendo que sua imagem aqui está travada. Bom, vamos lá. Então, a utilização que está falando de 4.500 anos antes de Cristo, somando aos 2.000 agora, já tem aí mais de 6.000 anos de utilização do algodão. E a utilização do algodão é unicamente as fibras, né? Em forma de tecido. Então, a gente vê aqui esses países, tanto os incas como na Arábia Saudita, é utilizado como tecido. A produção a lavoura, chama cotonicultura. E o produtor chama
cotonicultor, né? O plantador de algodão, produtor de algodão, é o cotonicultor. Aqui no Brasil, foi importante fase do ciclo econômico do Brasil, logo após a fase do minério, nós tivemos uma grande fase de... Tá normal aí, ô Elton? Você tá apresentando junto comigo aí alguma coisa. Elton, você clicou em, você clicou em apresentar. Vai lá no cantinho lá, ó, você está lá compartilhando a sua tela, uma apresentação sua. Estou vendo a sua tela aqui. Sai e entra de novo, isso. Bom, vamos lá. Então, aqui na cultura do algodão, ela começou aqui no Brasil, no Nordeste, aqui. Essa espécie é uma espécie perene. Vocês estão vendo meu mouse aí, né, o Gustavo, o Luiz Fernando? Tá tudo normal aí, a apresentação, ô João? O Gustavo disse que tá vendo. Obrigado, Gustavo. Então tá normal. É o Elton que tá com algum problema lá. Então vamos lá. Então aqui no Brasil, chegou na região do Nordeste, essa espécie perene, logo depois desceu aqui pro estado de São Paulo, Paraná, e aí foi aonde começaram a surgir a indústria têxtil, né? De, do algodão, né? Começaram a se fabricar os tecidos de algodão. Certo aí, Elton? Voltou? Elton? O Elton está compartilhando uma tela dele aí. Bom, vamos lá, acho que está normal para todo mundo agora aí. Bom, aí na década de 90, né? Então, como eu mostrei aqui, no Brasil começou aqui no Nordeste, aí desceu para o Sudeste, aí que chamou-se a Revolução da indústria têxtil, né? Onde começaram a surgir as fábricas, na Europa já tinha essa evolução industrial do algodão, e aí chegou no Brasil a evolução, o surgimento da indústria têxtil. Aí na década de 90, aí encontrou a região de grande produção, que foi o Mato Grosso, né? Então, do Nordeste e do Sudeste, a produção chegou no Mato Grosso. E lá encontrou o seu, aqui, ó, sucesso do algodão no Centro-Oeste, né? Porque o clima e topografia favorável. Além disso, o governo criou programas de incentivo para se plantar o algodão naquela região. Como era nessa década, era um ciclo econômico importante para o algodão, né? A demanda, a procura, né? Era muito alta, então aumentaram a demanda do algodão, principalmente com esse plantio lá no Centro-Oeste, na região de Mato Grosso e Bahia, tá? Principalmente o Mato Grosso. E aí surgiu-se, né, o grande interesse das fábricas de tratores para começarem os trabalhos aí de colhedoras, né? Colhedoras de algodão, plantadoras de algodão, e equipamentos novos foram surgindo específicos para a cultura do algodão, hora que na década de 90 ele já se encontrava em grande área de plantio lá na região do centro-oeste do Mato Grosso, tá? No mundo, o algodão, a importância do algodão, né, não é grãos, não tem outra razão de se utilizar o algodão pelas suas fibras, né? Então, o algodão é único exclusivamente para fazer tecido, a não ser algum uso do algodão propriamente dito, pelo meio farmacêutico, né, hospitalar, mas a utilização
né, do algodão é simplesmente as suas fibras para fazer os tecidos, né? Desde a década de 50 vem crescendo anualmente uma taxa aí de 2% o plantio de algodão. E mais de 60 países produzem algodão, né? Principalmente a China, a Índia, Estados Unidos, Paquistão e o Brasil. A gente vê aqui, ó, a produção mundial está aqui na Índia, 27% e 23% na China. Então, se somar os dois aqui, ó, Índia e China, já dá metade da produção mundial está nesses dois países, na Índia e na China. Depois vem os Estados Unidos, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Paquistão. O Brasil é o quinto maior produtor de algodão no mundo, né? Então, está aí a importância do, da produção, apesar de representar somente 6% da produção mundial, porém, o algodão considera está plantado numa uma área significativamente grande, né? Então, mas na Índia e na China são os maiores. E em termos de consumo, a China é quem consome mais, ela é a segunda produtora, porém é quem mais consome, né? Pela própria população. E a Índia é o segundo maior consumidor, né? Que a gente sabe lá na Índia tem aquelas as tradições de utilização dos tecidos especiais, tapetes, enfim, o segundo maior consumidor de algodão no mundo, seguido pelo Paquistão, Turquia, Bangladesh e os outros países. Ou seja, o Brasil configura entre os maiores produtores, porém, não está entre os maiores consumidores do algodão. Isso quer dizer que nós exportamos uma boa parte da nossa produção, tá? No Brasil, as áreas onde está azul escuro, aqui no mapa, são as áreas onde produz acima de 200 mil toneladas, ou seja, são os maiores produtores, né, de, de algodão no Brasil. Está aqui, ó, Mato Grosso e Bahia, seguido por Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Depois os estados em azul claro, né, que entra São Paulo, Paraná, Piauí, Tocantins, Rondônia e Roraima. Nesses estados em cinza, não se produz algodão. Ok? Então, aqui, ó, no Brasil, vejam aqui, a produção no Mato Grosso é bem elevada, né? 1.800.000 toneladas, né? Para você produzir 1.800.000 toneladas de algodão, lembrando que o peso é baixo, né? Produz aí 8 toneladas por hectare. Veja a área que nós temos, em média, né? Eu disse a produtividade aí. Imagine a quantidade de algodão para chegar numa produção dessa, de 1.800.000 toneladas de algodão, como eu disse lá no começo, em rotação com a soja e com o milho, né? Seguida aí pela Bahia e Minas, mas veja a diferença da produção do terceiro colocado, 75 mil toneladas, o primeiro colocado, que é o Mato Grosso, 1.800.000 toneladas de algodão. Então, uma cultura muito importante para esse estado, e os especialistas em algodão estão lá nessa região de Mato Grosso e Bahia, tá? Então, olha lá, a importância econômica do algodão está no mercado têxtil e vestuário, tá? Essa que é a grande, que é o foco da cultura do algodão, tá? Simplesmente a indústria têxtil e vestuário. Porém, os restos, né, ou seja, o caroço e as demais partes onde não é fibra, ela é aproveitada na alimentação de animais. O caroço se faz o óleo, né? O famoso óleo de algodão aí, contém 20 a 25% de proteína bruta, tá? Então, por isso ele é utilizado também como alimentação animal. Bagaço, né, que é o farelo ou a torta do algodão, ou seja, essa parte que não é o algodão, né, que é o capulho, que a gente vai ver que é a parte do fruto, aonde depois de aberto, né, se separa o algodão das fibras, se separa as fibras do capulho, né, da parte seca da maçã do algodão. Então, essa parte é feito o bagaço, aonde vejam aqui, ó, 40, 45% de proteína bruta. Então, o bagaço de algodão é utilizado como proteína na alimentação animal. E a fibra, né, como nós falamos, tecelagem, confecção de feltro, de cobertores, né, estofamento, celulose, enfim, a fibra do algodão tem N utilizações aí. Então, o algodão, o gênero principal dele é o Gossypium hirsutum. Gossypium hirsutum é a espécie
mais plantada, né? A principal espécie, é o nome científico, a classificação botânica do algodão, tá? Então, aqui, a espécie cultivada, Gossypium hirsutum, é 80% da produção mundial, né? Mas não é aquele algodão daqueles tecidos finos, né? Dos tecidos mais caros, né? Que aquele lá, o Gossypium barbadense, que é aquele que tem as fibras mais longas. A gente vai falar mais disso, mas o algodão, ele é classificado, a qualidade do algodão é em cima da qualidade da fibra, né? Nós vamos ver quais são, mas aqui, a fibra longa são os algodões mais caros, por quê? Porque dá um tecido mais fino, né? Um tecido especial, um tecido mais valorizado aí para aquele mercado mais caro aí, mais chique da confecção, da moda, tá? Então, aqui, ó, então essa variedade, Gossypium barbadense, ela tem fibras longas e extras longas. Porém, o hirsutum, Gossypium hirsutum, 80% são fibras médias e é a maioria do algodão que a gente encontra nas roupas nossas aqui são de fibras médias, tá? Dessa espécie. Países asiáticos cultivam o herbáceo e na Ásia o arbóreo, que é é, o algodão perene, né? Que é aquela árvorezinha menor de um arbusto de algodão, que é o perene, tá? Então, olha lá, o algodão é uma espécie ereta, anual perene, com raiz pivotante. A gente vai ver um pouquinho mais da raiz aqui, mas a raiz do algodão é aquela pivotante, onde desce o eixo central e vão saindo as ramificações, tá? Essa é a planta do algodão, o cotilédone, né? Assim que ela acaba de emergir no solo. Esse aqui são os dois cotilédones, ainda não são folhas verdadeiras, né? Essa é a raiz do algodão. Veja que aqui ela é pivotante, né? A característica da, das culturas das dicotiledôneas, né? Porque aqui, ó, dicotiledônea, aqui, ó, os dois cotilédones, ou seja, a semente se abre e forma a folha larga, dicotiledônea. Então, a característica das dicotiledôneas são raízes pivotantes, né? Onde tem a raiz principal e vão saindo as ramificações. Ah, o algodão ele tem uma característica interessante, que a raiz cresce muito mais do que a parte aérea, né? Geralmente é, equivalente, né, à raiz da parte aérea, mas no algodão a gente vê que a parte raiz, né, o sistema radicular, ele cresce muito mais rápido e em maior desenvolvimento, né? Veja que uma planta adulta, ó, com 50 dias, então, ó, com 10 dias, veja o tamanhozinho que está a parte aérea e a parte radicular já está grande, né? Aqui, ó, 20 dias. Pequena parte aérea e olha o tamanho da parte radicular, né? E aqui, ó, veja nos 50 dias, a planta em si, ó, está com 35 centímetros e a raiz está com 90 centímetros. Então, a relação da parte aérea é menor do que as raízes, né? Porém, a partir dos 50 dias, a raiz para de crescer e quem cresce é somente a parte aérea. Ou seja, o que isso quer dizer? É uma planta que busca em muita profundidade, nutrientes. Quando a planta... É uma característica de toda planta, né? Toda planta que consome muito nutriente na fase inicial, ela tem a característica de um rápido crescimento na raiz nessa fase inicial, né? É por isso que culturas, áreas, que é o ideal? Uma fertilizante para qualquer cultura, né? Um solo bem fértil, com os nutrientes nos teores adequados. Por quê? Para a raiz não precisar ir buscar nutriente a grandes profundidades, né? Não tem necessidade de descer grandes profundidades para buscar seu nutriente. Quando ele está nos teores adequados na região ali de 40 centímetros, a raiz não tem necessidade de se aprofundar demais, né? Claro que isso varia entre espécies, mas é uma característica de toda cultura, né? Do ser biológico, que é a planta, ela, quanto menos nutriente, mais ela vai querer aprofundar a raiz. Aí o que acontece? Ela gasta toda a sua energia, seu metabolismo para produzir raiz. E a gente sabe que, que a raiz não nos interessa, né? No caso do algodão, o que nos interessa é a parte aérea, a produção
de frutos. Vamos ver aqui, chegou uma pergunta, o João está perguntando se serve para um descompactador. Ó, João, não é a função, né? Quando tem outras espécies melhores, né? Quando a gente quer fazer uma, uma descompactação, por exemplo, o nabo forrageiro. Além de ser uma forrageira, né? Funcionar na rotação de cultura, fazer adubação nitrogenada, controlar nematóides. Aí o nabo, por exemplo, né? Ele faz uma descompactação melhor. Vamos falar assim, pode até descompactar o algodão, mas não é utilizado para isso, né? De maneira geral, ninguém planta algodão com a finalidade de fazer esse trabalho de compactar a raiz, né? Aí tem outras espécies mais adequadas para isso. Então, a gente vê aqui ramos, né? A gente vai ver aqui a cultura do algodão, a planta, ela tem algumas características diferentes, que ela possui dois tipos de ramos. Não só, né? Tem uma perguntinha lá para vocês no teste que eu faço essa pergunta aí. Não é todo ramo que frutifica no algodão, né? São somente os ramos vegetativos. Nós vamos ver que o ramo frutífero e o ramo vegetativo. É somente o ramo frutífero, né? Acho que eu falei errado, falei ramo vegetativo. Quem produz o fruto, a maçã e o capulho, as fibras, são somente os ramos frutíferos, não são todos os ramos da cultura, da planta, que produz o fruto que a gente quer. Então, aqui, ó, o ramo frutífero produz flores, o ramo vegetativo, ele vegeta e não produz flores, né? É esse próximo slide aqui, ó. Então, veja aqui que curioso, né? A planta do algodão, ela é assim, ela é uma planta que emite bastante ramos, e ele tem um aspecto espiralado, né? Nós vamos ver outra imagem, mas aqui, ó, vejam que aqui, ó, é a haste principal, que é chamada de monopodial. Lembra-se desse nome aqui, ó. A haste principal monopodial, ela não produz fruto, né? Tudo que está escrito aqui monopodial, lembre-se desse nome, anota aí, ó, monopodial, são os ramos vegetativos, que não produzem fruto. Quem produz fruto na planta do algodão são os ramos secundários, chamados de simpodial. Aqui na figura está representado, esses pontinhos vermelhos, representa uma frutificação, onde vai sair a flor, onde vai sair o fruto. Então veja que aqui, ó, o primeiro ramo que surge na planta do algodão, esse aqui, ele é um monopodial. Presta atenção nesse aqui, ó, o primeiro ramo somente. Ele é um ramo que só tem crescimento vegetativo. Veja que desse monopodial, saem os ramos simpodial, que o quê? Que é o ramo frutífero. Veja que o único ramo que tem o simpodial é o primeiro, né? Que aqui, ó, surgem os ramos derivados do vegetativo, aonde esses vão dar fruto. Esses vão dar fruto. Aqui na base e aqui aonde sai o ramo secundário simpodial. E notem que o segundo ramo já é simpodial. O segundo ramo, o terceiro ramo, o quarto, o quinto, eles são ramos simpodiais, que produzem fruto, que produzem a fibra, né? Então veja que o primeiro ramo, ele é monopodial vegetativo. Desse monopodial vegetativo, no caso do primeiro ramo, vão sair os ramos secundários, que é o simpodial, que vai dar fruto. A partir do primeiro ramo, segundo, terceiro, quarto, já são ramos frutíferos, né? Que é o chamado ramo simpodial, que vão dar flor, que vão dar fruto, tá? Sempre tem aqui os primeiros 2, 3, 4, até 5 primeiros nós, que são nós que não vingam, né? São nós que não são ramos, a gente vai ver que tem a característica do nó, né? O que é o nó? É onde sai o ramo. Só que os três primeiros, geralmente, não sai o ramo, ele forma o nó, né? Como se fosse sair o ramo, porém não sai, tá? Quem que entrou aí nesse instrutores Piracicaba? Para eu pôr na lista aqui, para eu pôr na chamada. Quem que tá aí? É José Alexandre. Alexandre. José Alexandre Rocha Barbosa. O seu é reposição, Alexandre? Não entendi.
É reposição seu? Seu nome não está aqui na lista. Não, É da turma 48 mesmo. 48. José Alexandre Rocha Barbosa. Alexandre Rocha Barbosa. Ok, Alexandre. Alexandre, desliga aí o microfone seu que tá dando eco aqui para mim. Eu tô ouvindo a minha voz. Faz favor. Cara, Aperta o peraí. vermelhinho no microfone aí. Deixa eu achar esse bicho aqui. Mexe o mouse que você vai ver o microfone. Isso aí, obrigado. Eu estava ouvindo a minha voz. Então é isso aí, ó. Então vai ter uma perguntinha para vocês lá. O ramo simpodial é quem produz fruto. O ramo monopodial não produz fruto, que é um ramo que só vai crescer e vai vegetar, tá? Então aqui, ó, a planta do algodão é essa aqui, ó. Olha lá, a haste principal, aqui sai o ramo, no caso aqui, nós estamos vendo o ramo, o segundo ramo. Então, esse ramo aqui, ó, ele já é o ramo simpodial, que é o frutífero. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, saiu já esse segundo ramo aqui, já sai as flores, tá? Então, veja que a planta do algodão, ela é uma planta bem ramificada. Por que que a gente fala que ela é aspiral? Né? Que o tipo de crescimento é aspiral. Que veja aqui, ó, que um ramo sai aqui, aí como se ela desse uma volta, o outro ramo sai aqui, como se desse outra volta, o outro ramo sai aqui, então os ramos vão surgindo em forma espiralada, né? E muitos ramos. Então sai o ramo principal, que é o ramo monopodial, e depois sai os ramos simpodial, que é o ramo frutífero, tá? As folhas como são? Ela aqui, ó, distribuição espiralada na haste e no ramo, ou seja, na haste e no ramo, as folhas nascem no sentido espiral, tá? Alternado entre os ramos, ou seja, alternado o ramo do lado direito, depois nasce o outro ramo do lado esquerdo, do ramo direito, e por aí vai, e a gente vê que as flores também acompanham essa sequência intercalada, tá? 3 a 5 lobos, o que é o lobo? É isso aqui, ó, isso aqui é uma folha de 3 a 5 lobos, né? Pode chegar até a 5 lobos essa folha aqui, ok? Então, olha lá, essa aqui é a característica da flor. Veja que no primeiro dia, a flor, ela é branca, no segundo dia ela vai ganhando aspecto rosado, de 3 a 4 dias ela ganha esse aspecto rosa mais intenso, depois ela seca a pétala, e aí que vai nascer a flor propriamente dita, com as fibras, né? Que vai ser a abertura do capulho, que nós vamos ver nos outros slides. O que quer dizer flores completas? São as flores que têm a parte masculina e feminina, né? Então, a própria planta do algodão, ela tem, a flor dela, ela tem a parte masculina e feminina na mesma planta, né? Então, a gente fala isso que é uma flor completa. E, por que quer dizer planta intermediária? Que metade ela não se classifica nem como cruzamento entre plantas, vamos falar assim, uma planta fecunda a outra, e nem totalmente ela se autofecunda. Então, é uma planta intermediária, quer dizer o quê? Que ela tem o cruzamento, né? Porque para nascer a flor tem que ter o cruzamento do órgão masculino e do órgão feminino da planta. Então, o algodão, ele tanto faz a autofecundação, né? Que é quando a própria planta põe o seu pólen no estilete da parte feminina da flor e vai dar semente, e ela faz o cruzamento entre plantas diferentes. Esse cruzamento entre plantas diferentes são através de insetos, né? Abelhas que transitam aí livre entre uma planta e outra, que vão fazendo a fecundação cruzada, né? De uma planta cruzando a outra. Então, ela se classifica como intermediária, ou seja, ela faz metade do cruzamento por autofecundação e a outra metade polinização cruzada entre plantas diferentes, tá? E aí vem o fruto, né? Depois da pétala vem o fruto. O fruto é aquele, tem forma cônica, arredondada e pontiaguda, aqui, ó, forma cônica e ponte aguda, né? O fruto verde do algodão, a gente chama ele de maçã. E depois que ele está aberto, a gente chama de capulho. Então, daqui para frente, vocês vão estar ouvindo eu falar somente capulho. Então, quando eu estiver dizendo capulho, eu estou dizendo do fruto aberto, ou seja, aquele que já expôs as fibras, né? E quando eu estiver falando daqui para frente de maçã, eu estou querendo dizer do fruto ainda fechado, tá? Então, aqui, ó, de 3 a 5 lojas. O que é loja? De 3 a 5 lojas. Esse fruto aberto, esse capulho, tem 5 lojas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lojas. Então, o capulho
ele pode ter de 3 a 5 lojas. Dentro de cada loja dessa aqui, tem de 6 a 8 sementes, né? Então, a gente vai ver aqui na colheita, nós temos máquinas que recolhem só a fibra e tem máquinas que recolhem a planta como um todo, onde vai toda a semente junto, tá? Então, aqui, ó, tem o capulho, nesse caso, esse é um capulho de 5 lojas, né? Dentro de cada loja tem de 6 a 8 sementes, ok? Então, aqui, ó, então a maçã abre e forma o capulho, tá? E esse é o fruto do algodão propriamente dito, né? Que é ele aberto, aonde eles põem as fibras, tá ok? Então, o ciclo varia de 130 a 150, 160 até 170 dias, tá? Na faixa aí de 120 a 170 dias, dependendo da cultivar. Então, veja aqui dentro de uma loja, né? Isso é uma loja, dentro da loja estão as sementes do algodão. Então, a semente do algodão fica no interior da fibra, depois do capulho aberto, dentro de cada loja onde estão as suas sementes, ok? Essa é a característica das sementes, as sementes grandes, né? Observem aqui perto de outras espécies, são sementes grandes. Quando a gente colhe, tira de dentro do capulho a semente, né? De dentro da loja, ela tem essa característica aqui, ela tem o linter, né? Aquele pelozinho que envolve a semente. E aí a semente, ela passa por um processo de deslintamento, tratamento para retirada do linter, onde ela fica limpa assim e é comercializada dessa forma, né? Sementes grandes sem o linker, né? Então, assim, é a característica dela quando ela está dentro do fruto, né? Dentro da loja, do capulho, e aqui já é uma semente deslintada, né? Essa semente com essa coloração, porque ela já teve algum tratamento químico de fungicida, aonde ela ganha essa característica, né? Toda semente, quando ela é colorida, é até um critério para tratamento de semente que tem algum tipo de corante para identificar que aquela semente tem algum defensivo agrícola aplicado nela, né? Então, essa é a cor natural e a semente colorida, né? Isso para qualquer espécie, né? Para milho, que for, quando a gente vê aquele milho coxinha, porque ele fez tratamento de semente. É uma norma para que se identifique que aquela semente possui algum defensivo químico aplicado nela, tá? Então, olha lá, então a parte comercial do algodão são as fibras, né? E o que é a qualidade dessa fibra? Comprimento, finura. Finura mesmo que fala, né? A gente costuma, o nome mais bonito é espessura, mas na cultura, entre os cotonicultores, entre as fábricas, entre os laboratórios aí que fazem os testes de qualidade, é chamado de finura, né? Maturidade e resistência. Qual que é a melhor fibra? A fibra mais cara, que tem maior valor comercial. Aqui tem maior comprimento, aqui tem menor finura e maior resistência, ou seja, uma fibra bem fina, um comprimento longo ou extra longo, com alta resistência, é a que tem melhor qualidade, é a que tem um valor mais caro de mercado, porque é aqueles que vão dar aqueles tecidos mais nobres, né? Quando a gente vai lá, compra aquela camisa mais chique, para uma ocasião especial, tem umas que vem escrito atrás lá, 120 fios, camisa de 80 fios, camisa de 90 fios, e aí a gente pega lá que a camisa de 120 fios é uma camisa melhor, mais firme, resistente, por quê? Porque são fibras com comprimento maiores, mais finas e resistentes, né? Então, dá um melhor tecido, né? Um tecido de maior qualidade, né? São as roupas melhores. Então, é um algodão de mais qualidade. Então, se classifica assim, ó, fibras inferiores, ou seja, fibras que o mercado paga pouco. Ela tem menos de 22 milímetros, ou seja, são fibras bem pequenas. Fibras curtas, são fibras entre 22 e 28 milímetros. Fibras médias, de 28 a 34. E fibras longas, mais de 34 milímetros, ou seja, 3,4 centímetros. Então, imagina que lá, 3,4 centímetros é mais ou menos uma coisa assim. Então, uma fibra desse tamanho é considerada uma fibra longa, de boa qualidade. Se ela for fina e resistente, maior a qualidade, maior o valor dela. E a gente vê que aonde essa qualidade, aonde que ela inicia? Inicia lá no começo dos tratos culturais, né? Da cultura, adubação adequada, plantio na época certa, variedade correta, né? Os tratos de controle de planta daninha, controle de pragas, controle de doenças, é onde eu vou conseguir fibras melhores, né? Então, essa fibra, ela não surge por acaso, né? Os melhores frutos dão naquelas
lavouras bem trabalhadas, bem cuidadas, né? Onde se tem o conhecimento né, lá, o conhecimento do desenvolvimento do algodoeiro, né? Então, ó, com práticas bem adequadas de manejo, com as necessidades de adubação em função de cada estágio de desenvolvimento, as necessidades de manejo para cada fase de desenvolvimento da planta, é onde eu vou assegurar os meus melhores resultados, onde eu vou ter as melhores fibras, as fibras mais valorizadas pelo mercado, que dão os melhores tecidos. Ou seja, as boas culturas são as que dão as melhores fibras de algodão, ok? Então, a planta de algodão, ela é uma planta de crescimento indeterminado, né? Aquela que continua crescendo depois que emite as primeiras flores, né? Lembra que nós já falamos isso aí nas outras aulas, né? Que hábito indeterminado é aquele que a planta continua crescendo após dar a flor, né? Hábito determinado é aquela planta menor que, assim que dá flor, ela para o crescimento, tá? Então, ela tem um crescimento inicial lento, ela tem os ramos vegetativos e reprodutivos, que eu já disse, né? Que é só os reprodutivos, o simpodial que produz o fruto, que nos interessa. Vários eventos ocorrem simultaneamente, ou seja, nós temos frutos vegetativos e reprodutivos ao mesmo tempo, nós temos estágio de maturação, temos frutos amadurecendo, temos maçãs fechadas, capulhos abertos, tudo ocorrendo simultaneamente, né? Novas folhas surgindo. Então, são características de plantas de crescimento indeterminado, né? E vários frutos no mesmo ramo reprodutivo, que a gente vai ver essas características. Então, a fenologia do algodão, ela, diferentemente das outras, né, que nem nós vimos lá da soja e do milho, por exemplo, que tem a fase V e a fase R. A fase V é a fase vegetativa, né? E nas outras culturas, logo depois da V, entra a fase R. No caso do algodão, não. Tem a fase V, que é a vegetativa, aí tem a fase B, que é a formação dos botões florais, a fase F, que é a formação do capulho, e a fase C, que é a abertura do capulho. Então, a cultura do feijoeiro, do algodoeiro, ele tem, são 4 fases fenológicas, né? Diferente das outras culturas que somente são a fase V e a fase R, o algodão tem 4 fases fenológicas, tá? Então, as variedades de ciclo precoce têm por volta de 130 dias, de ciclo médio de 140 a 160 dias, e o ciclo tardio, né, tem mais aí de 170 dias. Então, aqui é aquele slide que eu já mostrei para vocês, os primeiros nós abortados, o ramo vegetativo, dele saem os ramos reprodutivos, que é os que vão ter as flores e os frutos, tá? Então, veja, quando eu disse que ele é aspiralado, veja como que é a formação dos nós. Olha aqui nasce aqueles nós que se abortam, aí aqui vem o quinto, aqui vem o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º nó, o 11º, o 12º, o 13º nó. Então, veja que ela vai crescendo espiralada, quando a gente fala lá, vamos imaginando assim, olha lá, ele forma uma espiral, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, ele vai se espiralando aqui, nascendo os frutos nesse sentido, né? Então, aqui os ramos frutíferos, o ramo vegetativo é a primeira haste, o ramo vegetativo é a haste principal. E dela vai sair os ramos frutíferos, são os ramos secundários, tá? Então, olha lá, a fase V0 é da emergência até a primeira folha verdadeira. Veja que aqui a classificação do ciclo fenológico do algodão, ela vem pela folha mais nova, tá? Até 2,5 centímetros. Então, a fase V0 é até a primeira folha, essa folhinha menorzinha aqui, até ela ter 2,5 centímetros. Depois que ela cresce, vai nascer aqui estava aqui de 2,5 centímetros, veio para cá, e nasce essa outra. Então, ó, a fase V1 é quando a segunda folha tem até 2,5 centímetros. A fase V2 é quando a terceira folha tem 2,5 centímetros. Fase V3, a quarta folha tem 2,5 centímetros. Então, nós podemos falar assim, que a fase V2, eu tenho 2 folhas maiores, sem considerar essas de baixo aqui, né? Que essa é folha cotiledonar, não é folha, né? O cotiledon é aberto. Então, ó, a fase V2 é quando eu tenho 2 folhas inteiras abertas, a terceira folha não tem 2,5 centímetros ainda.
Quando essa folha tiver mais de 2,5 centímetros, aí eu já estou na fase V3, olha lá, 3 folhas inteiras, e a quarta folha com 2,5 centímetros. Fase V4, 4 folhas inteiras, a quinta folha até 2,5 centímetros. E aí vai, né? Ela tem aí, ó, do quinto ao oitavo nó, com 25 a 35 dias, eu já estou lá no oitavo nó, tá? E por aí vai, V5, V6, até chegar aqui no V8. Aí, aqui a fase cotiledonar, veja que aqui, essa aqui não são folhas, né? Isso aqui são os cotilédonos que se abriram. E aqui eu tenho a primeira folha. E ela ainda não está trifoliada, né? Que lembra que elas têm os 3 lobos, né? De 3 a 5 lobos. Essa aqui, ela está com um lobo formado, ela ainda não é uma folha trifoliada, tá? Aí entra a fase B, né? Depois da fase V, tem a fase B. O que é a fase B? É a formação do botão floral, ou seja, a fase B1 é quando abriu o primeiro botão, quando surgiu o primeiro botão floral, né? No primeiro ramo frutífero surgiu aqui, ó, o ramo frutífero, surgiu a primeira flor, então eu estou na fase B1. O segundo ramo, o primeiro botão, no segundo ramo frutífero, aqui, ó, segundo ramo frutífero, primeiro botão. Então, se o botão surgiu no segundo ramo frutífero, eu estou na fase B2. Se o botão floral surgiu no terceiro ramo frutífero, eu estou na fase B3, né? E a gente lembra, por que é importante conhecer a fenologia do algodão? Porque essa regra aqui vale para o mundo inteiro, né? Então, não adianta eu falar, meu botão, meu algodoeiro está com 5 folhas, não quer dizer nada. Quer dizer isso aqui, ó, se eu estou por exemplo, estiver na fase B, então eu estou aqui, ó, o primeiro botão surgiu no primeiro ramo frutífero, então eu estou na fase B1 e por aí adiante. Aqui eu estou com 60, 70 dias após a emergência da planta, tá? Aí entra o botão fase floral, veja que a cada 3 dias surge um novo botão. E aí qual que é? A cada 6 dias, no mesmo ramo reprodutivo. Então, o que isso quer dizer? A cada 3 dias, um novo botão no ramo. E a cada 6 dias, aqui a cada 3 dias, num ramo diferente. E a cada 6 dias, no mesmo ramo. Então, é assim, ó. Nasce esse botão aqui primeiro, aí vai o segundo botão no outro ramo, o terceiro botão no outro ramo. Aí surge o segundo botão no primeiro ramo. Então, veja aqui, ó. Primeiro botão no primeiro ramo, primeiro botão no segundo ramo, primeiro botão no terceiro ramo, aí volta o segundo botão no primeiro ramo. Então, veja que o crescimento do algodão, ele é um pouco diferenciado dos outros. Então, veja aqui, e quanto mais fruto, quanto mais isso acontecer, maior vai ser minha produtividade. Então, veja aqui, ó, então, ó, dá o primeiro fruto no primeiro ramo reprodutivo, primeiro fruto no segundo ramo reprodutivo, primeiro fruto no terceiro ramo reprodutivo, aí vem o segundo fruto no primeiro ramo reprodutivo, aí vem surgir o primeiro fruto no quarto ramo reprodutivo, e por aí vai. Então, ela vai crescendo assim, ó, cresce aqui, volta para cá, cresce aqui, volta para cá, e volta para cá, e assim vai. Então, ela vai crescendo, né, intercalando os ramos, né, entre o primeiro, segundo e o terceiro ramo. Então, deu o broto no terceiro ramo, volta a dar o segundo broto no primeiro ramo, e por aí vai. Por isso que a gente fala que ela tem um crescimento espiralado, tá? Então, aqui, a fase de abertura da flor. Então, o primeiro formou a primeira flor, eu estou na fase F1, né? Então, lá, primeira flor no primeiro ramo. Veja, essa aqui, ó. Olha lá, primeira flor no primeiro ramo. Então, eu estou na fase F1. Veja aqui, ó, primeira flor no terceiro ramo. Ó, 1, 2, 3 ramos. Então, eu estou com a primeira flor, desculpa, primeira flor no terceiro ramo. Então, eu estou na fase F3. E por aí vai. A hora que der a primeira flor no quarto ramo, eu estou na fase F4. Primeira flor. Aí vai dar aqui, ó. Depois da primeira flor no terceiro ramo, vai nascer a segunda flor no primeiro ramo. Mas eu estou na fase F3 porque eu estou aqui já com a primeira flor no terceiro ramo. Então, o estágio fenológico do algodão, ele é dessa maneira, um pouquinho diferente da soja e do milho que nós já vimos, tá? Então, aqui é a fase, aqui o desenvolvimento floral, né, a abertura da flor. Então, ela vai se abrindo nessa maneira até atingir as pétalas brancas, né? Depois disso, aí vai ter a abertura, queda da pétala e formação do fruto.
tá? Então, olha lá, veja que é assim que ela vai se desenvolvendo no ramo vegetativo, né? Então, olha lá, quando eu disse que tem vários ciclos ocorrendo simultaneamente, é isso aqui, olha lá, eu tenho ainda flor fechada e tenho flores já abertas com pétalas formadas. Aqui o ciclo, o jeitão de crescimento, né? Cresce aqui o primeiro ramo, segundo, terceiro, quarto, quinto, e ela vai crescendo de forma espiralada, tá? Aqui novamente as flores, né? Vejam que aqui nós estamos aqui no primeiro dia, né? Igual eu já mostrei esse slide aqui. Primeiro dia, flor é branca, vai ganhando a coloração roseada até cair as pétalas e ocorrer a abertura do capulho, ou melhor, a formação da maçã, né? Então, após aqui as pétalas, eu tenho a formação da maçã. Essa fase é importantíssimo, a, a água, né? Aqui é uma fase que eu não posso ter de maneira alguma déficit hídrico, porque ela é altamente sensível. Essa fase aqui é a fase mais importante para eu ter água, além da germinação. E depois da flor, forma a maçã, né? A maçã verde, tem essa característica formada, e depois da maçã que vai vir o capulho, tá? Que é a fase C, que é a abertura de capulho. Então, aqui, ó, primeira maçã do primeiro ramo se transformar em capulho. Então, é essa aqui, ó. Veja que aqui, ó, aqui é tudo. Aqui eu estou na fase, ó. Toda planta está na fase de maçã. Então, a hora que a primeira maçã abrir o capulho, eu estou na fase C1, né? Então, olha aqui, a hora que o quinto ramo, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, quinto. O quinto ramo abriu o primeiro capulho, eu estou na fase C5. A hora que o sexto ramo abriu o primeiro capulho, eu estou na fase C6. E por aí vai, tá? Recomenda-se a aplicação? Recomenda-se em alguns casos, né, onde está muito desuniforme a maturação, aí quando tiver 80% de maçãs abertas, né, a gente pode fazer uso de um desfolhante. Isso aí vai ser lá por volta de 90 dias após a emergência. E para que o desfolhante serve? Quando a planta ainda está vegetando demais, tem muita folha verde, então faz o uso de desfolhante para quê? Para tirar as folhas, e são herbicidas, né, que tiram as folhas, e, e herbicidas específicos, né, que tiram a folha e facilitam a colheita, porque fica somente o capulho aberto, facilitando a colhedura, tá? Então, aqui a fase de abertura do capulho, a maçã ela vai se secando, né, ela vai se secando e abrindo o capulho, até formar as 5 ou 6 lojas onde a semente está inserida aqui no seu interior da flor, tá? Então, essa aqui é as fases do algodoeiro, né? V0, fase B, aí entra na fase B, entra na fase F e entra na fase C, que já são as formação do capulho atingindo aí próxima época de colheita, tá? Temperatura ideal para o algodoeiro está aí por volta de 20 a 30 graus Celsius, né? Sendo que temperaturas, olha aqui, né? Quanto mais fria, quanto menor a temperatura, maior vai ser a duração do ciclo, né? Para obter as maçãs. Veja aqui, ó, que né, uma pesquisa mostrou que temperaturas de 30 graus vão levar 40 dias para obter as maçãs. Temperatura média de 26 graus, 50 dias para obter a maçã. E temperaturas mais baixas, né, de 23 graus, vão ter aí 60 dias para obter as maçãs. E temperatura muito elevada, ou seja, acima de 30 graus, abre muito rápido o fruto, e isso não é legal porque muitas vezes ainda não está formada, a, a, o capulho ainda não está formado, né? Então, altas temperaturas também não é favorável à cultura do algodão. Tá? Altitude, o algodão é bem flexível com relação a isso, o algodoeiro, né? Então, vai desde o nível do mar até uma altitude de 1.200 metros, né? Então, é bem amplo aí em termos de altitude para o algodão. Com relação à água, não aceita ambiente muito úmido, porém necessita de 700 a 1.300 milímetros durante o seu ciclo, ou seja, é uma planta que requer bastante água, né? Porém, é uma quantidade que no Brasil a gente consegue facilmente algumas regiões, né? E a fase de florescimento, como eu disse lá atrás, aquela fase antes de abertura da maçã, né? Naquele estágio de florescimento, antes de chegar a maçã, é a fase onde eu necessito de maior demanda de água, ok?
e áreas muito úmidas, várzeas, por exemplo, o algodoeiro não se adapta, tá? Preparo de solo do algodoeiro. Tenho todo o tipo de preparo, né? O preparo convencional, o preparo mínimo e o plantio direto, né? Só relembrando aí as outras aulas lá das outras disciplinas de agricultura, sistema convencional é aquele que eu faço todas as operações, eu faço subsolagem, gradagem pesada, gradagem intermediária, gradagem niveladora, né? Esse é o sistema convencional. Preparo mínimo é aquele que eu faço somente uma gradagem, ou somente uma subsolagem, eu faço uma operação só. E o plantio direto eu não faço operação nenhuma, eu já vou plantando em cima da outra cultura, né? E o algodão se dá muito bem, aliás, em plantio direto, né? Então, o plantio convencional eu posso fazer ele no preparo de solo para algodão, né? E qual que eu vou fazer? Vai depender da minha área, né? Se eu tenho uma área com compactação, dependendo da cultura anterior, por exemplo, você teve uma colheita úmida e compactou, então você tem que fazer o preparo convencional, você tem que fazer mais de uma operação, né? Gradagem pesada, intermediária, uma niveladora. Se eu tenho uma área já pouco descompactada, eu posso fazer pouco compactada, eu posso fazer somente um preparo mínimo, né? Uma descompactação, uma escarificação, um subsolador, somente uma operação. Ou se minha área já tiver em condições de renovar a lavoura, eu já faço um plantio direto, já planto em cima da outra lavoura, tá ok? A correção do solo, adubação mineral, eu não vou entrar nesses detalhes, isso aqui a gente aprende lá na aula de nutrição, né? Onde segue toda aquela questão da análise de solo, a gente faz análise de solo e vê a recomendação para correção, né? Lembra lá, tem lá teores baixos de determinado nutriente, teores altos, teores médios de determinado nutriente, e aí, em cima da análise de solo, eu faço a recomendação de adubação, né? E eu faço a adubação de acordo com a necessidade da cultura, tá? É exigente, é uma planta que não se dá bem em solos de baixa qualidade, né? Solos arenosos, pouco fértil, é uma cultura que não se dá bem, ela é muito exigente, né? Em solos mais ricos, né? Solos férteis, que são aqueles solos ricos em matéria orgânica, solos profundos, que nós vemos que a raiz do algodão se aprofunda bastante, solos bem estruturados e bem drenados, né? Como eu disse, não suporta áreas úmidas, a cultura do algodão, tá? Então, a gente fala que é uma planta não esgotante do solo, é aquela planta que não drena todo os nutrientes, é uma planta que tem boa aceitação no solo, tá? Cultivo convencional, isso aqui é questão, eu também não vou entrar em detalhes, que a gente vê bastante na aula de fertilidade, né? Onde cultivo convencional, a gente faz as amostras de solo de 0 a 20, 20 a 40, tradicional igual das outras culturas, né? Somente no sistema de plantio direto, a gente faz uma análise de solo um pouco mais detalhada, né? Para a gente conhecer, porque como eu estou plantando cultura em cima de cultura, talvez eu tenha alguma deficiência que a outra cultura tenha deixado, né? Então, como eu não vou fazer um preparo de solo, não vou fazer uma calagem entre uma cultura e outra, né? Fazer uma incorporação de algum nutriente. Então, no sistema de plantio direto, recomenda-se uma análise de solo um pouco mais estratificada, né? De 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40 de profundidade, tá? A partir do quarto ano, né, a gente recomenda que faça essa análise de solo um pouco mais estratificada e nos 3 primeiros anos, a análise convencional de 0 a 20 e 20 a 40, tá? Então, é uma cultura exigente em termos de acidez de solo, ela não aceita, né, acidez de solo, a presença de alumínio trocável, que a gente vê na aula lá também de nutrição, que é a CPC, né, a capacidade, aqueles nutrientes onde tem as cargas positivas, nós temos que eliminar, né, as cargas positivas de hidrogênio, de alumínio, nós temos que compensar com a calagem, que tem a carga negativa, onde vai se unir com a carga positiva e vai neutralizar aquele solo, né, vai corrigir o pH. Então, com isso, é uma planta exigente em cálcio. E por que exigência em cálcio? Porque ela vai na calagem, né, o cálcio vai junto com a calagem, então, eu não tenho necessidade de eu aplicar cálcio separadamente, porque o meu cálcio vai junto com o calcário, né?
e trabalha aí com uma saturação de base, que é o que eu falei, né, da capacidade de troca de cátion do solo, por volta de 50% a 60%, e o nitrogênio e o potássio são os mais exigidos, tá? Então, eu tenho que repor os nutrientes no solo de acordo com o que eu perco, com a lixiviação, com a volatilização, né? Aqui eu estou querendo dizer o quê? Além do nitrogênio e o potássio ser, eu tenho que repor o que a planta extrai, né? Eu tenho que fazer a reposição de acordo com a necessidade da cultura. Lá no boletim 100, por exemplo, eu tenho a necessidade de adubação do algodoeiro. Hoje a gente encontra fácil, né? Então eu tenho que repor o nitrogênio, o fosfato, o nitrogênio e o potássio que a cultura extraiu e mais o que se perdeu, né? Porque o nitrogênio, você estava conversando isso aí com o Elton antes da aula, né? Que as perdas por lixiviação do nitrogênio é muito alto, por volatilização do nitrogênio também é muito alto. Tem aquela parte que é fixada no solo, e caso porventura eu tiver erosão, também vou estar levando meus nutrientes embora, né? Então, em questão de adubação, eu tenho que fazer principalmente do nitrogênio e do potássio no solo, tá? Então, eu tenho aqui recomendação de adubação fosfatada em cima da característica do solo, né? Então, eu tenho aqui, o solo tem o teor de fósforo muito baixo, né? Dependendo do teor de argila, em cima da análise de solo, vai dar lá que eu tenho um teor de fósforo muito baixo, então aqui o quanto que eu tenho que colocar, quantos quilos de P2O5, que é a forma disponível de fósforo para a planta, né? Então, estão aqui as dosagens, 60, 100, 200, 280 quilos de 280 quilos de P2O5 por hectare. Tá? A mesma coisa aqui, ó, de nitrogênio, de fósforo e o potássio, em cima do meu rendimento de produção. Então, aqui eu estou fazendo aqui a correção, né? Por exemplo, eu coloquei essa tabela somente do fosfato, então aqui eu estou dizendo de correção do solo, né? Então, é uma tabela de correção de solo e aqui uma recomendação de plantio exclusivo, específico para algodão, né? Em cima da minha produtividade esperada, que é a produtividade de 3 toneladas, 4, 5, 6 toneladas por hectare, o quanto que a minha cultura precisa de nitrogênio, quanto que minha cultura precisa de fósforo, quanto que a minha cultura precisa de potássio, tá? E recomenda que dose acima de 60 quilos de K2O, que é o potássio, parcelar entre 30 dias após emergência e depois de 20 e depois de 30, fazer o parcelamento da dose de potássio, tá? Época de plantio de algodão, final de ciclo, final de janeiro, início de dezembro, é a época de plantio de algodão nas principais regiões aí, né, de Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Aqui no mapa aqui, é onde é mais plantado e a fase de plantio de cada uma delas, tá? E o plantio correto, como eu já disse nos slides atrás, o plantio bem feito é o que vai influenciar, que vai me dar uma alta produtividade, uma ótima qualidade de fibra, com menor custo de produção, tá? Então, planejamento é fundamental, assim como nas outras culturas, que seja feito um planejamento, desde o maquinário do plantio até o maquinário da colheita, passando pela compra dos insumos, né? Pela compra dos defensivos, pelo planejamento das máquinas de manejo da cultura. Espaçamento e densidade de plantio, né, depende, claro, da cultivar. Mas tem uma recomendação básica que, quando o espaçamento é maior entre linhas, né, o espaçamento entre linhas maior que 76 centímetros, eu planto de 6 a 12 sementes por metro, né? Então, olha lá, por 6 sementes por metro, vai dar um espaçamento aí, se eu não me engano, de 100 dividido por 6, 16, né? Então, entre plantas de 16 centímetros e entre fileiras de 76 centímetros, né? Então, vai dar uma população aí de 70 a 120 mil plantas de hectare. Tem produtor que prefere um espaçamento menor de 0,76, por que ele prefere menor? Para conseguir utilizar as mesmas máquinas sem perder tempo de regulagem, né? Aproveitar a máquina da soja, a máquina do milho, do algodão, então faz um espaçamento menor de 76 centímetros, que coincide com o espaçamento dele das outras culturas que ele vai fazer, as outras safras na mesma área, né?
Então, aí nessa ordem também de 6 a 12 sementes por metro, no espaçamento de menor de 0,76 centímetros entre linha, e daí até 200 mil plantas por hectare, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho das pragas do algodão. O bicudo do algodoeiro é disparadamente a pior praga do algodão, por quê? Porque ele ataca bem a maçã, né? O bicudo, ele enfia o bico, né? Que na verdade que chama rostro, então ele enfia o rostro na maçã, e aí a gente sabe que vai danificar toda a fibra, né? Ele pode reduzir a produção aqui até em 70%, né? O Antônomos grandes, que é o nome do bicudo do algodoeiro. Então ele causa grandes prejuízos, é ele que é a preocupação de todo produtor de algodão, é o bicudo, tá? E inicia-se aí, o ataque dele é mais grave dos 40 dias após o plantio, por quê? Porque é quando começam a surgir as primeiras maçãs, né? Então, com 40 dias, até o final do cultivo, você não pode permitir a entrada do bicudo, do algodoeiro, em níveis elevados, onde vão causar dano, né? Então, o bicudo, ele tem isso aqui, ó, ele põe o ovo no interior da maçã, né? Aqui o ovo na maçã, de 2 a 4 dias, depois ele já faz a fase de larva. Apresentação, peraí, que deu uma... Então, aí ele já vai para a fase de larva de 4 a 12 dias, entra na fase de pupa, veja que aqui ele está dentro da maçã, ou seja, se a larva, a pupa, se forma dentro da maçã, eu não tenho produção de algodão, né? Então, depois da fase de pupa, que ele forma esse furo, aonde vai surgir o adulto, e o adulto vai picar essa maçã e vai fecundar e vai iniciar todo o ciclo de novo, ou seja, a cada 20 a 40 dias, reinicia o ciclo, né, de adulto para ovo de novo, e esse ciclo não para, a cada 20 dias dobra a população do bicudo na lavoura, né? Então, aqui veja as fotos, mais fotos, ó, o adulto, ele saiu pela galeria, aí ele começa a picar a maçã verde e forma a lagarta depois da oviposição, né, depois de colocar o ovo na maçã, ele forma a lagarta, ou seja, aqui, ó, bicudo atacando a maçã, aqui o furo que ele faz, a galeria que a larva faz, ela tá vendo aqui a fezes da larva, aonde ela tá lá se alimentando do interior da maçã, eliminando as fezes e danificando toda a maçã. Olha lá, veja aqui, ó, aqui tá comprometido, né? Aqui não vai me dar fibra, não vou ter produção de algodão porque a larva do bicudo tá atacando a minha fruta, né? Como que eu controlo o bicudo? Existe essa arma, essa armadilha, né? Essa armadilha específica para bicudo. Então, eu instalo ela aí na faixa, ao redor, veja que aqui está a lavoura de algodão aqui, ó, e aqui veja que eu estou espalhando aqui, a cada 30 metros, eu estou colocando uma armadilha dessa, né? Aonde eu instalo uma armadilha, aonde eu tenho que fazer o controle do bicudo, quando eu encontrar um bicudo por armadilha por semana. Então, eu vejo todas as minhas armadilhas, se eu encontrar um bicudo em cada uma dessas armadilhas, né? Pelo menos um bicudo em cada uma das minhas armadilhas, é a hora de eu entrar com o controle, tá? Ou então, se eu não utilizar as armadilhas, eu faço uma amostragem. Se eu tiver 5% das flores, dos botões florais, das maçãs atacadas, é a hora de eu entrar com o controle também, né? Em duas regiões, lembra que nós comentamos na aula de soja sobre o vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? É a época onde não se pode plantar. No caso da soja, não pode ter cultivo de soja em nenhuma fase, né? Nem plantio, nem colheita, nem fase nenhuma na fase do vazio sanitário da soja. Por quê? Por causa da ferrugem asiática. E na cultura do algodão, nessas duas regiões aqui, ó, na região de Rondonópolis, na região de Goiás, veja que é a região de Mato Grosso, a Rio Verde, Sorriso, eu tenho um vazio sanitário do algodão para controle do bicudo, tá? Então, aqui nessa região 1, entre 1 do 10 e 30 do 11, eu não posso ter o cultivo do algodão, tá? Uma forma de eu fazer o controle do bicudo. Então, aqui nessa outra região, é de 15 do 10 a 14 do 12, eu não posso ter nenhum tipo de cultivo de algodão nessa área. E aí controla, né? Tem um controle muito eficiente, no controle, assim, uma diminuição da população da praga, tá? Com esses vazios sanitários, eu tenho uma boa diminuição da população da praga, tá? Outra praga importante para a cultura do algodoeiro, né?
é o pulgão, né? Porque o pulgão, ele ataca todo o ciclo da planta e eles começam a sugar. Veja que o pulgão é uma aranha, né? Um aracnídeo, né? O pulgão não é um inseto, o pulgão é um aracnídeo. Veja aqui, ó, que eu tenho aracnídeo, o pulgão em fase juvenil, em fase jovem, né? E o pulgão adulto e um pulgão intermediário. Então, veja que a taxa de multiplicação do pulgão é muito grande. Eu tenho desde do início do ciclo ao adulto. Então, o pulgão, o que ele faz? Ele ataca a planta como um todo e começa a causar os danos aí por estar sugando a planta, tá? E aqui, ó, veja o que ele causa, fumagina, lembra a famosa fumagina, o que que é? Atração, são fungos, né? Fungos que não só no algodão, mas fumagina, aonde tem o pulgão traz a fumagina, veja que a fumagina é um fungo, né? Que deteriora a planta, o fruto, aonde o pulgão está atacando, né? Então, veja que no caso da fibra do algodão, danifica. Uma fibra dessa aqui está comprometida, né? Porque ela já perde a coloração, ela já não tem, a fibra já vai ser cortada, né? Ela não tem o comprimento mínimo aí para entrar no mercado, né? E, além disso, a fumagina, quando ela ataca a folha, esse marrom sobre a folha, a planta para de fazer a fotossíntese, né? A planta precisa da parte verde da clorofila para fazer a fotossíntese. Quando ataca as folhas, a fumagina impede a fotossíntese das folhas, tá? Veja que um ramo atacado por pulgão. Então, uma planta dessa aqui está comprometida, né? Porque o pulgão está sugando a planta, logo após o pulgão vem a fumagina, então os tecidos verdes da planta param de fazer fotossíntese, tá? Esse aqui é o adulto do pulgão do algodão. E causa também as viroses, né? Vejam que aqui, ó, os sintomas de virose, essas folhas vermelhadas aqui, ó, são viroses, né? Tá vendo aqui as viroses no algodão? É um outro problema sério que existe na planta. Então, se recomenda variedades cultivares resistentes. Veja aqui, isso aqui é virose, né? Virose, essas folhas em verde mosaico, né? Verde mais claro, verde mais escuro, verde intermediário, indo para o verde amarelado. Então, isso aqui são sintomas de virose, de vírus no algodoeiro, tá? Causado pelo pulgão. Então, o pulgão, qual que é o controle? Em cultivares, nós temos cultivares que são resistentes e cultivares que são suscetíveis, né? Então, veja aqui que suscetível é o contrário de resistente, né? Então, cultivares que são resistentes à virose, né? Eu tenho alguns exemplos aqui. Qual que é meu nível de controle? Quando eu encontrar 20 pulgões por folha das cultivares resistentes, é hora de eu fazer o controle, tá? Ou 70% das plantas com pulgão. Variedades suscetíveis à virose. Então, ó, a partir de 3 pulgões por folha, está no meu nível de controle, né? Lembra lá da aula de controle fitossanitário, onde a gente aprende, né, o nível de controle, o nível de dano econômico e o nível de equilíbrio, né? O nível de equilíbrio, a praga não está me causando efeito nocivo, o nível de controle é a hora que eu tenho que entrar com o controle, porque se atingir o nível de dano econômico, o meu prejuízo já é maior do que o custo do controle, tá? Então, veja que variedades suscetíveis, o meu nível de controle é bem menor, né? Porque essa variedade, ela é suscetível. Se a variedade é resistente, ela resiste a um ataque maior de pulgão. Então, eu entro com o controle quando eu tiver 20 pulgões por folha. Se essa minha variedade cultivar, ela é mais suscetível à virose, então, quando eu tiver acima de 3 pulgões por folha, ou 5 a 10% de plantas atacadas, eu entro com o controle do pulgão, tá? Outra praga importante na cultura do algodão é a mosca branca, tá? Que ela também produz a virose e produz fumagina. Ela é vetor, né? A mosca branca, ela carrega consigo vírus. Então, quando ela pica, né? Ela faz pica a folha, ela transmite junto. Ela, quando suga, né? A folha, quando ela aplica o seu rosto na folha, ela transmite vírus, né? E esses vírus causam aqui, ó, virose, causa fumagina, que são essas manchas brancas na parte de baixo da folha, tá? Então, a mosca branca, junto com o pulgão,
são esses aracnídeos, né? Aqui, na verdade, é a fase de larva, né? Antes de virar o adulto. Veja que aqui ela passou na fase de larva e pupa. Então, aqui é a pele, né? O instar da planta, do adulto, né? Então, daqui saiu a lá ninfa que se transformou no adulto, e veja aqui que nós ainda temos ovos, né? Então, os ovos junto com o adulto, então esses ovos vão eclodir, formar ninfa, e da ninfa formar o adulto, e o ciclo começa tudo de novo, né? Veja aqui os danos causados pela mosca branca no algodão. A lagarta rosada, né? A gente sabe que lagarta, sempre o problema da lagarta são nas partes reprodutivas, ou seja, naquelas partes verdes, né? Desculpa, aqui na fase reprodutiva, que são as maçãs, né? Veja que a lagarta atacando o interior da maçã até a perda total, né? Então, uma maçã dessa aqui já era, eu perdi toda a produção dessa maçã, não vai se formar um capulho e formar fibra, tá? Veja aqui a lagarta rosada, veja aqui que a planta, a hora que ela foi fazer a abertura dela, né, da maçã virar um capulho, a lagarta já impossibilitou e expôs a lagarta aqui atacando a maçã. Então, eu faço a controle da lagarta quando eu tenho 5% de maçãs atacadas, ou de 7 a 10 mariposas por armadilha, né, instalada. São essas armadilhas aqui triangulares, né, aonde eu instalo. Essas armadilhas, elas funcionam para diversas pragas, né, porém, cada praga tem o seu feromônio, o seu atrativo, né, cada praga tem a preferência por um atrativo. Então, eu compro esse delta que fala, né, armadilha tipo delta, e aonde aqui no fundo eu vou colocar o meu feromônio para determinada praga, né? Então, se eu tiver um ataque de 7 a 10 mariposas, ou seja, o adulto da lagarta rosada, isso aqui, se eu tiver de 7 a 10 dessas mariposas, nessas armadilhas, por noite, está na hora de eu fazer o controle da lagarta rosada, tá? Outra praga por querer, que é a lagarta, que o problema dela já começa logo nas primeiras semanas após o plantio, porque elas atacam as folhas, né? Elas comprometem completamente a folha, né? Ela tem, também chamada de médio-palmo, né? Lagarta médio-palmo, ela vai consumir, veja que ela tem coloração diferente, né? O Elton está perguntando se tem algum inseto. Você fala o controle biológico, né? Tem, mas ainda, qual é o problema do controle biológico no algodão? Porque o algodão, como ele é de ciclo muito rápido, muitas vezes o controle, a aplicação de controle biológico acaba não sendo muito eficiente por causa do prazo, né? Como eu tenho uma cultura, se me atacar ali no corredor de 20, 40 dias após a emergência, em 10 dias, essa praga desfolha totalmente a minha cultura, eu vou perder. Então, o controle biológico, ele tem funcionado mais nas lavouras de ciclo mais longo, né, de ciclo perene, cana, citros. O controle biológico tem funcionado melhor do que em culturas anuais, né, e o ciclo é muito rápido, então eu não tenho tempo de fazer a liberação de um inseto que controle essas pragas, né, porque até esse inseto entrar no seu ciclo, fecundar e atingir a praga em questão, o controle biológico acaba sendo, em culturas anuais, não acaba sendo muito utilizado, né? Mas tem controle, existe inimigos naturais, né? Existem sim, inimigos naturais, mas não a nível de controle para eu não utilizar defensivo agrícola, tá? Então, aqui o adulto da lagarta curuquerê, o ovo, né? Esse ovo, no início ele é esverdeado, depois ele escurece, formando quando ele está na fase fértil para eclodir, ele tem essa coloração mais escura, né? Que ele fica verdezinho na parte de baixo da folha, né? Todos os ovos, a maioria, é colocado na parte de baixo da folha, tá? Então, aqui as desfolhas causadas pela lagarta curuquerê, né? Veja que isso aqui compromete totalmente a minha produção, né? É isso que eu estava falando, Elton. Se eu ver a lagarta, eu tenho que entrar rapidamente para o controle, porque para não deixar chegar nesse ponto aqui de desfolha da minha lavoura, tá? Então, o curuquerê, em 30 dias, uma lagarta, quando a planta tiver 30 dias, se eu encontrar uma ou duas lagartas por metro, ou seja, que é bem pouco, né? Se em 30 dias eu encontrar uma lagarta por metro, eu já estou na hora de fazer o controle, né? Após os 30 dias, duas lagartas por metro, eu já tenho que fazer o controle, tá? A lagarta da maçã,
Veja qual que é a diferença dessa lagarta para a lagarta da curuquerê. Essa lagarta da curuquerê, ela não tem essas três manchas aqui, né? Então, a lagarta da maçã, ela apresenta essas três manchas aqui, que é única e exclusiva da Heliotis virescens, tá? Então, aqui nos botões florais é que a lagarta ataca. Veja que aqui a lagarta está lá no interior da maçã, eu vou perder a formação do meu capulho, vou perder minha produtividade, tá? Aqui são os ovos da lagarta e ela provoca aqui o abortamento das flores, né? Aqui era para ter uma flor, aqui a lagarta, ó, veja que a lagarta, as três manchas, né? Que identifica facilmente essa lagarta da maçã, né? O adulto tem essas três manchas nas costas. Esse é o ovo e ela ataca, ela vai fazer a oviposição e vai nascer todo o ciclo novamente. Veja que a lagarta saindo do interior da maçã, né? Já, o prejuízo já está causado. Quando a lagarta já está saindo do porte desse interior da maçã, é porque meu dano já está instalado, né? Então, aqui ela tem essa característica. Sim, o mesmo defensivo, o Alexandre, que os defensivos o Alexandre está perguntando se utiliza o mesmo defensivo para qualquer uma das lagartas. Sim, o mesmo, não tem defensivo exclusivo para cada tipo de lagarta, não. Se encontrou, se deu nível de controle para lagarta, mesmo defensivo, né? São inseticidas, tem que usar inseticida. Então, veja aqui, essa lagarta, ela tem essas três manchas na lateral e ela tem variadas cores, né? Então, como que eu identifico essa lagarta? Através dessas manchas, né? Ela tem aqui essas três pintinhas exclusivas dela. E outra forma de identificar a lagarta no algodão, a espécie que está me atacando, é pelos espinhos, né? Tem espécie que tem um espinho em cada gominho desse aqui, né? Em cima de cada mancha, essa aqui tem dois espinhos. Tem espécie que tem três espinhos, um espinho, então essa é uma característica para identificar as lagartas, tá? Aqui a lagarta da maçã, de 8 a 10% de plantas com lagarta, eu tenho que entrar com o controle. Ou 10 mariposas naquela armadilha delta que nós já mostramos lá atrás. Então, a lagarta da maçã, ela tem essas pintinhas aqui, né? Ela apresenta diferentes colorações, essa é a lagarta já em fase adulta, para transformar em mariposa, e essa é a fase mais jovem da lagarta, tá? Veja aqui o dano que a lagarta causa no interior da maçã, ou seja, eu já não tenho mais produtividade alguma, aqui a lagarta saindo do interior da maçã, tá? Então, meu controle tem que ser bem rápido. Aqui o ciclo dela de ovo, a mariposa e a vespa recém-eclodida, tá? Então, o nível de controle, ela tem essa característica aqui, ó, quando ela se sente ameaçada, ela forma tipo um S, né? Então, essa lagarta, ela se caracteriza assim, por assim, ela se enrola assim, né? Quando ela se sente ameaçada, ela se enrola. Então, nível de controle também, 2 lagartas por metro, 2 lagartas menos de 8 milímetros, né? Uma lagarta por metro, se a lagarta já tiver maior de 8 milímetros. E através de amostragem, né? Eu faço a amostragem, entro na área e paro em 1 metro. Se tiver 2 lagartas menor de 8 centímetros, 8 milímetros, eu já tenho que fazer o controle. Ou uma lagarta por metro acima de 8 milímetros, é hora de fazer o controle, porque a lagarta já está maior. Se eu tenho lagarta maior, eu já tenho bastante ovos e lagarta menores surgindo. Ou 10 mariposas naquela armadilha delta por noite. Aqui, outra praga. O algodão é o percevejo castanho. Percevejo são pragas que ficam no solo. Ele ataca aqui, ó. Ele ataca tanto o colo como o início da raiz. Ele fica bem aqui no colo da planta. Onde é o colo? Essa parte aqui, onde fica próximo ao solo, né? Aqui a gente chama de colo. Então, veja que a lagarta, ela fica aqui no colo, e aí vai se formar um besouro, né? A broca da raiz é um besouro. Então, aqui, ele fica aqui atacando o interior da galeria, ou seja, no colo do caule, próximo à superfície do solo, tá? Os ácaros, né? São os parentes dos pulgões, mas olha lá, o ácaro rajado, o ácaro branco e o ácaro vermelho. Também ele é uma praga importante que adora atacar a cultura do algodão. E outras lagartas, né? Outros percevejos, trips e a lagarta militar, percevejo manchador, que também são pragas do algodão. Então, são tantas pragas que tem uma tabelinha, que é essa aqui, ó, que mostra em cada fase do desenvolvimento da cultura
qual que é a lagarta, qual que é a praga que eu tenho que me preocupar, né? Então, veja que é uma tabela simples e muito, muito útil. Então, veja aqui, ó, que, por exemplo, né, de 0 a 45 dias, eu tenho que me preocupar com a mosca branca, com a espodóptera, com a curuquerê, com o tripo, com a cigarrinha, ou seja, então, de 0 a 45 dias, eu tenho que ir lá procurar essas pragas aqui. Ao passo que nem, por exemplo, se eu falar aqui, ó, de 100 a 120, 100 a 170 dias após a emergência, eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar com o ácaro branco, eu tenho que me preocupar com a lagarta rosada, eu tenho que me preocupar com o bicudo. Então, ou seja, nessa fase aqui, eu procuro essas pragas. Nessa fase, eu procuro essas outras pragas para fazer o controle, tá? Essa tabelinha ela é bem útil na cultura do algodão. E sempre lembrando, né, o Elton tinha perguntado de controle biológico, a gente sempre tem que lembrar do MIP, né, que a gente sempre deixa o controle químico por último. Eu tenho meu controle cultural primeiro, qual que é o controle cultural? Por exemplo, né, a época do plantio certo, controle biológico, que são os inimigos naturais, controle comportamental, ou seja, eu estudar o comportamento da praga, né? Ou seja, se aquela praga ataca em determinado período, então eu tenho que fugir daquele período. Controle genético, são com variedades resistentes, controle varietal, né? Ou seja, cultivares resistentes, e por último, controle químico. Então, eu faço todos os tipos, eu vejo quais as minhas disponibilidades de controle, porém, a gente sabe que o controle químico é aí o mais amplamente utilizado nessas culturas anuais, né? É o que o Elton está perguntando, se acaba sendo uma cultura cara por tantas pragas. Ó, Elton, na verdade, assim, é caro, né? Tem que ter o controle, utilização de muitos defensivos agrícolas, mas assim como outras culturas, né? A soja, também utiliza muito, tomate utiliza muito, maçã utiliza muito defensivo, enfim, milho, todas as culturas utilizam bastante defensivos, né? A cana-de-açúcar, por incrível que pareça, é a que menos utiliza, né? A cana-de-açúcar não utiliza fungicida, raro precisar de inseticida para controle de pragas, né? Por quê? Porque o controle biológico se dá muito bem na cana-de-açúcar. Essas culturas anuais, ela acaba tendo que fazer uso, sim, né? De bastante defensivo agrícola. Mas, vamos falar, tá? Já está aí dentro do custo de produção da cultura, tá? É um custo esperado já dentro da produção da cultura, onde o custo, né, de venda do produto contempla todas essas despesas aí de defensivos, mas nada que seja muito diferente de outras culturas anuais, e o controle tem que ser rápido, né? Tem que entrar rápido com o controle químico, com defensivo agrícola, assim que eu ver uma população da praga chegando por aí, tá? Então, vamos chegando na fase de colheita, né? Então, a colheita do algodão, eu tenho que colher o máximo de algodão sem nenhum prejuízo na perda da produção e na qualidade da fibra, que é isso que eu vou ter o meu maior valor, né? O meu produto vai ter mais valor para venda quando eu tenho uma qualidade melhor da fibra. E isso é importantíssimo, a fase de colheita, tá? Uma colhedora colhe aí de 2 a 3 mil arrobas de algodão por dia, uma colhedora de algodão, e eu tenho a colhedora do tipo fuso e a colhedora do tipo stripper. O que é a colhedora do tipo fuso? É aquela que retira somente o algodão, né, com a semente dentro, o algodão em caroço. A colhedora stripper é aquela que colhe toda a planta. A colhedora stripper, ela retira o capulho, ela retira todo aquele envoltório que fica no capulho. O fuso retira somente o algodão, tá? Então, essa eu colho o algodão, essa aqui eu colho o capulho como um todo. Então, a que colhe só algodão, eu chamo de colhedora do tipo fuso. E a que colhe o capulho inteiro, junto com o botão, né, seco, junto com a maçã aberta, chama a colhedora do tipo stripper, né? Vamos ver um pouquinho mais detalhe de cada uma aí. A colhedora do tipo fuso, aquela que colhe somente o algodão, veja que aqui ela armazena uma quantidade, ela tem um depósito para armazenar uma quantidade de algodão. Veja aqui, ó, ela tem aqui, cada espaçamento desse é uma linha de algodão, né? Então, eu vou entrar
eu vou entrar aqui, vai passar cada linha dessa. Então, aqui tem que estar muito bem regulado, a distância entre cada linha tem que estar muito bem regulada, a abertura dessas hastes aqui, onde a linha de algodão vai estar passando, tá? Então, lá, olhando por cima, né, eu estou olhando essa parte aqui por cima, veja que aqui vai entrar, aqui, ó, entra a fileira de algodão, e nesse ponto aqui, ó, eu tenho os dentes. O que que é esse dente aqui, ó? Aqui é emborrachado, né? Aqui ela desprende o capulho da fibra, tem desfibriladores. Então, isso aqui é rotativo, isso aqui fica rodando, e aqui, ó, eu tenho desfibriladores de borracha. Esses desfibriladores, quando eles estão rodando, eles entram em contato aqui com esses dedos aqui, vamos falar de ferro aqui, né? Então, o desfibrilador separa a fibra do capulho, tá? Então, essa é a colhedora do tipo fuso. E o que que ela faz? Ela vai armazenando aqui no seu depósito, né? Então, veja aqui, ó, que uma colhedora do tipo fuso colhe de 15 a 17 hectares por dia do algodão puro, tá? A produção, se for com caroço, de 67 a 76 mil quilos em um dia de trabalho, uma jornada diária de trabalho, né? Só que essa colhedora do tipo fuso, ela armazena e ela precisa de o best boy, que é falado, né? Se fosse na cana, a gente chamava de transbordo. É um transbordo, né? Aonde a colhedora do algodão fuso, ela vai despejar nesse transbordo, e esse transbordo que vai levar lá para fora na prensa, né? Que vai fazer a sequência aqui, ó. Então, aqui, ó, a colhedora está despejando no best boy. Então, ela colhe uma quantidade, né? Tem a capacidade de armazenamento e faz esse transbordamento em outro trator. Veja que aqui o best boy ele está sendo puxado dele aqui por outro trator, né? Aqui, ó. Aqui o best boy, o trator está puxando. Então, tem a colhedora, o trator, veja o tamanho da colhedora, por quê? Porque o armazenamento atrás da colhedora é alto, é grande, né? Por ser leve, então o depósito atrás é bem grande. Então, veja aqui a diferença de tamanho da colhedora para o trator, né? Então, o trator vai puxar o best boy, aqui, ó. Best boy é um transbordo, né? Se fosse de cana, é um transbordo. Só que na cultura do algodão tem esse nome. E aí, do best boy, ele joga nessa prensa, né? Veja que aqui eu tenho uma prensa. Aqui é a minha prensa. Ela vai fazer a prensagem do algodão, né? Porque como o algodão é muito leve, se eu deixar ele solto em pluma, ele não vai me dar peso nenhum. Então, aqui eu tenho uma prensa. Então, olha lá, o best boy despeja na prensa, que é essa prensa. A prensa faz a compressão do algodão e forma vamos falar, essas pilhas de 7 a 10 toneladas, né? Que é daqui que vai para o caminhão. Olha lá minha prensa lá atrás. Então, o best boy joga na prensa, a prensa pega e despeja essa pilha de 7 a 10 toneladas de algodão, para a gente ver o quanto que ela prensa, né? E daqui o algodão vai para a fábrica, aqui, ó, carregando uma pilha. Então, aqui eu tenho uma prancha, né? A prancha entra embaixo da pilha e puxa e carrega a minha pilha de algodão aí por volta de 10 toneladas cada uma, né? E nós temos outras colhedoras que, ao invés de fazer o armazenamento, ela já faz em rolo, né? As colhedoras mais modernas, elas já fazem esse rolo. Para quê? Porque aí dispensa o uso do best boy. Aqui eu já vou vir e carregar esse rolo, né? Então, aqui, ó, como faz? Aí eu tenho esse outro trator, então aqui, a colhedora, aqui, ó, 124 fardos ela faz sem parar. Então, esse fardinho aqui, fardinho pequeno, ó, fardinho de 2 toneladas, fardinho levinho, né? Fardinho de 2,3 toneladas. Aí depois vem esse trator, como se fosse uma empilhadeira, né? Ele espeta aqui por dentro do fardo que a própria colhedora fez, embalou, veja que ela já sai até embalada, né? As colhedoras novas são assim, um diâmetro aí de 2,4 metros de altura, tem um rolinho desse que já sai pronto da colhedora. Aí vem o trator, com uma espécie de empilhadeira, carrega e leva esse fardo embora, né? Veja lá que curioso, ó. A colhedora de algodão está colhendo e já formando esse fardo. Então, quando é aquela que tem um armazenamento interno, eu preciso do best boy para transbordar. As mais modernas agora, mais caras também, lógico, elas já vão fazendo o enfardamento e depois eu venho
buscar com o trator esse fardo que fica esparramado no campo, tá? E aquela outra colhedora que não é tipo fusil, a tipo stripper, né? Que ela colhe, veja aqui, ela tem um sistema de molinete, né? Igual as colhedoras de grão. Tem um sistema de molinete aonde tem uma foto aqui, ó. Aqui, onde vai puxando, aqui, o sistema de garras, aonde ela se acopla aqui no cada ramo, né? Aqui vai estar uma linha. Então, cada ramo se penetra aqui nessa linha, né? Nessas garras aqui, é onde o molinete vai enrolar e puxar. Qual que é o segredo para a perda? Esse molinete tem que ser mais rápido que a velocidade. Se a velocidade da máquina, o segredo para não perder é esse, quando nesse conjunto de colete stripper, né? Ele tem que estar, o molinete tem que ser mais rápido que a velocidade da máquina, porque senão ele não colhe, ele puxa, né? Se puxar, vai ter a perda, tá? Então, quando é a hora de eu fazer a colheita? De 70% a 80% de capulhos abertos, né? A abertura do capulho é o que vai me dar, quando o capulho está aberto, ele tem que ser colhido, né? Para garantir minha coloração e a resistência. O capulho não pode ficar muito tempo aberto, né? Porque eu vou perder qualidade, aquele algodão vai começar a ganhar cor, né? Vou ganhar umidade, né? O algodão, a gente sabe que ele é hidrófilo, né? A gente põe o algodão na água, o que o algodão faz? Ele puxa a água, né? Então, quando o capulho está aberto, aquele algodão está puxando a umidade. Se tiver muito orvalho à noite, ele vai ganhando umidade e perder a qualidade. Então, quando tem lá de 70% a 80% de capulhos abertos, é a hora que eu tenho que fazer a colheita do algodão, tá? Se por acaso a umidade estiver elevada, eu não posso comprimir, eu não posso usar uma prensa muito forte, porque eu vou perder, eu vou danificar as minhas fibras, tá? Então, eu não posso fazer, quando estou com algodão alta umidade, eu não posso utilizar aquela prensa para formar lá 10 toneladas em cada pilha daquela, tá? Então, o ponto de colheita é de 70% a 80%. As colheitas vão de 6% a 8%, que é o que me garante a qualidade do meu algodão, tá? E a qualidade do algodão está diretamente ligada à perda, né? A perda está ligada diretamente com perdas acima de 8%, já é muito elevada, né? Está muito relacionado com a arquitetura, né? A posição, o tipo de abertura dos ramos da planta, a aderência do algodão na maçã, no capulho, o nivelamento de solo, adubação equilibrada e plantas daninhas é o que vai me ajudar a não ter a perda, tá? Então, acabou a colheita, eu vou fazer a secagem, beneficiamento e o armazenamento do algodão. Esse armazenamento não pode ser com umidade acima de 10%, porque eu tenho os danos na fibra, tá? Então, eu faço um enfardamento nesses sacos aqui, ó. Veja que aqui o meu algodão está enfardado em cima de pilhas, né? Veja que aqui não pode ficar em contato diretamente nem com a parede, nem com o chão. Então, eu faço a secagem para 10% e armazeno em fardos em cima de estratos e longe da parede para não perder a minha qualidade, tá? Aí eu vou ter o recebimento, o armazenamento e a qualificação. Então, é essa hora, no beneficiamento do algodão, que eu faço a qualificação do meu tipo de algodão, da minha qualidade do algodão, tá? No beneficiamento também eu faço a limpeza e, porventura, o descaroçamento, a prensagem e o enfardamento do meu algodão, tá? Então, isso aqui é uma chamada algodoeira. Aqui é onde eu faço o beneficiamento do algodão, onde eu faço a secagem e a limpeza e desmancho aqueles fardões grandões lá que nós vimos, né? Tanto o fardo circular como o fardo da prensa, eu faço eu desmancho aqueles fardos agora, né? Aqui é uma indústria onde faz a separação da fibra, né? Descaroçadeiras, onde eu estou tirando a fibra dos caroços da planta. Veja aqui, ó, um fardo embalado em tela de algodão também, amarrados com arame. Essa é o meio de venda, de comercialização do algodão para a indústria, tá? São fardos de 200 quilos de algodão embalados em telas de algodão com arames em volta, tá? Esse aqui é um laboratório de qualificação. O que esse pessoal está fazendo? Eles estão fazendo a qualificação da fibra, né? Vendo a qualidade da fibra, ou seja, eles estão lá avaliando o comprimento,
uniformidade desse comprimento e a finura, que é o diâmetro da fibra, que é o chamado microner, tá? O ideal por volta de 3,8 a 4,2. Então, as principais características que vão me dar valor ao meu produto são exatamente esses aqui, ó. O comprimento da fibra, a uniformidade do comprimento da fibra, né? Porque eu não posso ter fibra muito pequena, fibra muito grande junto. Isso aí é extremamente oneroso o beneficiamento para a indústria, para a algodoeira, tá? Então, esse pessoal aqui no laboratório faz a avaliação das características das fibras, juntamente com as impurezas, com a cor. Quanto mais, né, tem um algodão de cor branca, cor creme, ligeiramente creme, vermelho e amarelado. Então, o mercado paga melhor no algodão branco. Então, classifica impurezas, né, o que não é algodão, sujeiras, né, a cor, o lustro está relacionado com a reflectância, né, que é quanto mais branco, maior reflectância. É reflexo mesmo, né? Então, quanto mais, como que mede a brancura do algodão? Através da reflectância, que é o lustro, tá? Quanto maior a reflectância, menos cinza é e mais vantajoso para a indústria. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Tem os exercícios lá para vocês fazerem e fiquem à vontade aí para qualquer dúvida. Agora, offline, que eu estou encerrando a gravação por aqui.